Senhoras e senhores, o nosso muito boa tarde para aqueles que nos acompanham aqui do Brasil, em outros países já boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradecer mais uma vez os patrocinadores deste Fórum Internacional, ao Grupo Bracel, Veracel Celulose, agradecer também a Bahia Gás, patrocinadores oficiais deste nosso evento. Sem eles seria impossível esta realização. E nós voltamos agora com a sessão plenária Impacto da Covid-19 na Economia Azul e a recuperação econômica na pós-pandemia. Nesta sessão, já estão aqui conosco nesta mesa virtual, como moderador, o senhor Paulo Gadelha, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e como palestrantes, o senhor Júlio Cavalcante, secretário executivo de Comércio, Serviço e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará. Também conosco o Miguel Marques, que participou ontem de uma sessão, diretor do Projeto de Economia do Mar, da Price, o senhor Walter Pinheiro, secretário de Planejamento do Estado da Bahia, o secretário Walter já aqui conosco, Israel de Oliveira Andrade, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPEA. Senhor Paulo Gadelha, o senhor tem até às 13h45, é isso? Para fazer todas... Isso, até às 14 horas, senhor Paulo, com essa sessão, e depois iniciaremos o fórum, pela primeira vez sendo realizado, o nosso Fórum Nordeste sobre também o meio ambiente. Senhor Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, a saudação a todos. E ganhamos agora 15 minutos, que é bom, permite mais debate. Eu queria agradecer aos organizadores do evento por esse convite, a SEMA, o INEMA, a UFBA e também o Accenture. O tema, certamente, da maior relevância, né? Unindo duas questões de natureza mais geral, que é o impacto global do Covid na economia azul e a recuperação econômica pós-pandemia. E, ao mesmo tempo, pela apresentação já feita pelo mestre de cerimônias, temos aí um painel extremamente capacitado, com perspectivas complementares, né? Que vão nos propiciar, certamente, bases muito significativas para comentários, debates e interação com todos que nos acompanham. Eu sou Paulo Gadelha, fui presidente da Fiocruz de 2009 a 2016. Hoje coordeno o que a Fiocruz instituiu como uma estratégia da Fiocruz para a Agenda 2030. A Fiocruz tomou a Agenda 2030 como referência central para o seu processo de desenvolvimento institucional e de relações, de trabalho tanto a nível nacional como global. E, ao mesmo tempo, eu participo do Grupo dos 10, que é um grupo convidado pelo secretário-geral da ONU para promover a relação virtuosa como uma questão central da obtenção dos ODS, que é o campo da ciência, tecnologia e inovação voltada para a Agenda 2030. Nós vamos estar trabalhando nessa dimensão do Covid. O Covid representa, talvez em todo esse processo de mais de um século, né, a ameaça sistêmica mais significativa vivenciada por um problema gerado inicialmente pelo campo da saúde, mas que se espraia para todos os determinantes e com repercussões nas áreas econômica, social, ambiental, e, ao mesmo tempo, um desafio ainda permanente. A existência do Covid ou de uma pandemia era esperada. O que nós não sabíamos eram as características com que essas pandemias viriam e virão. Então, o aprendizado duro que nós estamos tendo por essa situação tão dramática, ele é fundamental para repensar um futuro onde os valores mais significativos, que são representados pela Agenda 2030, de inclusão social, de não deixar ninguém para trás, das questões relacionadas aos limites do planeta, enfim, toda a visão de desenvolvimento inclusive sustentável, ele está posto como desafio nessa fase de enfrentamento do pós-vírus, especialmente na configuração de futuros pós-pandemia. Sabemos também que essa pandemia ela vai certamente ter uma redução do seu impacto, né? Por vários fatores. A vacina será fundamental
para reverter e mitigar esse quadro, mas a expectativa é de que tenhamos problemas, mesmo após a vacina, por um tempo bem mais longo. Então, a vacina é fundamental, mas não é uma bala mágica, e as repercussões que isso tem sobre a economia, sobre todos os campos que, especialmente, estaremos discutindo aqui, a questão da economia azul, ele vai se estender por mais um tempo bem significativo. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao nosso primeiro palestrante. Teremos 15 minutos para permitir depois o debate, que será feito ao final das quatro apresentações. Começando pelo Júlio Cavalcante, que já foi apresentado. Júlio, a palavra é sua e estaremos muito atentos à sua fala. Boa tarde a todos e a todas. Ainda aí, talvez na Europa, já começa aí a anoitecer, para quem está aí em Portugal e em outros países. Gostaria de agradecer aí a oportunidade ao AirCentro e a todos os envolvidos de participar desse debate. E eu comentei com o Moutinho há pouco que eu gostaria de criar um viés aqui na minha apresentação sobre a questão do planejamento, da importância, né? Porque muita gente fala que o planejamento ele acaba não sendo muitas vezes importante porque acontece uma coisa como aconteceu com o Covid. Então, para que planejar? E a gente acredita que é exatamente por isso, né? Porque quando você tem um roteiro, você tem uma linha mestra, você consegue tomar decisões de correção e tentar se recuperar mais rápido. É isso que eu vou tentar demonstrar um pouco, e para isso eu retorno um pouquinho aqui no tempo, antes da crise, né? Quando a gente vinha já no Estado, ao longo dos últimos anos, trabalhando a questão do planejamento, puxado por uma agenda de longo prazo, que é o Ceará 2050. O Ceará 2050, por sua vez, alinhado com outras iniciativas de planejamento, como são as rotas estratégicas da Federação da Indústria, do Estado, como também o Fortaleza 2040. E o Ceará 2050 nos traz um diagnóstico que tem o copo meio vazio e o copo meio cheio, né? O copo meio vazio, ele diz que a gente trabalhou apesar de trabalhar algumas políticas bem feitas, nós temos ainda muitos desafios na geração de oportunidade para as pessoas que vivem no estado do Ceará. E por isso mesmo perdemos muitas vezes pessoas bem formadas no estado por falta dessas oportunidades em quantidade e qualidade. E o copo meio cheio é exatamente que a gente acredita que construiu as bases para poder mudar essa realidade, né? E uma dos deveres de casa bem feito, que o Estado tem feito ao longo desses últimos 30 anos, é o equilíbrio fiscal, que nos permite acesso às instituições internacionais de fomento, como o Banco Mundial, como o BIRD, e que tem nos feito, nos últimos anos, o líder em investimentos quando se trata do percentual da receita líquida. E isso nos possibilitou criar o que nós chamamos as nossas redes para o desenvolvimento. Temos a estrutura hídrica muito bem montada, com canais, adutoras e reservatórios, agora com a chegada do São Francisco, que deve melhorar ainda mais, né? Nós temos também uma outra rede fundamental para quem pensa em desenvolvimento, que é a nossa rede de comunicação de dados. O governo fez um investimento inicial numa rede de fibra ótica por volta de 8 mil quilômetros de fibra, mas o investidor privado, né, provedores locais, multiplicarem muito isso, fazendo hoje que o Estado seja o Estado mais conectado em banda larga do país. A terceira rede para o desenvolvimento é a rede de formação de pessoas. O Estado detém 3 universidades federais, interiorizadas, inclusive, 3 universidades estaduais, são 122 escolas profissionalizantes e 33 campos do Instituto Federal, empatados com São Paulo, detemos a maior quantidade de campos, né? E, finalmente, as nossas energias, elas são passíveis de serem geradas de forma bastante descentralizada em todo o território, tanto a eólica como a solar. Fomos pioneiros nos parques e agora também somos pioneiros na construção da cadeia de fornecimento de equipamentos. Isso tudo alinhado a um foco construído com o Ceará 2050, onde elegeu aí 10 cadeias produtivas, fez com que a gente viesse trabalhando, né,
antes da pandemia, muito focado para poder desenvolver e recuperar esse gap exatamente da geração de oportunidades no Estado, né? Então, essas cadeias elas são resultado exatamente de algumas características, por exemplo, essa questão das energias renováveis, a gente foi pioneiro nos parques, como eu coloquei, e hoje trabalha com fabricantes de equipamentos como Vestas, como a Volbem, que realmente fizeram que o Ceará se destacasse nesse sentido. Era natural escolher energia renovável como dos focos. A própria questão da economia do mar, aqui bem representada, que também está na questão da logística, ela está no turismo, ela está na própria questão que a gente trata aqui da agropecuária, porque a pesca aqui no ponto de vista do governo, ela está dentro da agropecuária. Então, esse foco tem sido muito importante para poder a gente fazer a nossa política de desenvolvimento do Estado. E a partir dessas 10 cadeias, foi contratado um trabalho também com apoio do Banco Mundial para fazer um benchmark, analisar quais dessas cadeias teriam mais chance de mudar essa realidade econômica e social no prazo mais curto, né? Em 8 anos, já que a gente fala de 2050 em 30, então, qual que seriam aquelas que a gente deveria apostar para poder fazer? Isso foi feito em cima de dados, né? Em cima de dados de regiões do mundo que apostaram em alguma dessas cadeias. Por exemplo, Singapura teve lá um investimento forte na parte de logística. Então, como é que isso retratou a nível de geração de emprego, de crescimento da riqueza, da inovação, da distribuição da renda e também tendências econômicas, tecnológicas e oportunidades de investimento. E com isso, a gente afunilou um pouco e chegamos aqui a esses 8 clusters, que, na verdade, eles transversalmente também estão representados também, exatamente como eu coloquei, na economia do mar, na economia criativa, né? E a nossa política de desenvolvimento tem sido tratada a partir disso, né? Sempre partindo dessas prioridades, e um projeto que também começou ano passado, que é muito importante, é um projeto de desenvolvimento regional, onde a gente está usando a inovação para tentar mudar essa realidade, exatamente aproveitando todas essas redes que eu coloquei no início, né? Nós temos uma série de formações, de pessoas, né, tendo tido sucesso tanto na educação fundamental como agora também na educação do ensino médio, e aí a gente quer aproveitar isso para mudar essa realidade. Então, a gente olhou para esses 8 setores e o projeto ele é muito simples, ele consiste em, para cada uma das 14 regiões de planejamento, olhar o que daquelas 8 cadeias, daqueles 8 clusters, o que tem indicadores melhores econômicos, mas não só. A gente também olha para a oferta de formação. Onde houver esse casamento de um setor, por exemplo, no caso, a economia da saúde ou a agropecuária, aonde eu tenho um potencial, uma participação no PIB importante desse setor naquela região, mas também tem uma oferta de formação profissional superior e também de pesquisadores, então a ideia é colocar inovação para que a gente consiga gerar resultados, resolver os problemas do setor privado, gerando inovação com as startups que estão ali colocadas, com apoio de todo esse sistema ES que está interiorizado no Estado, gerando soluções não só para as regiões do Estado, como também para todo mundo, né? E aí temos, de novo, muitas oportunidades também nessa questão da economia azul, que está aí representada, né, através do turismo, através das energias alternativas, através da própria questão da pesca, enfim. O que a gente espera com isso? Maior competitividade das regiões pelo incremento da produtividade da atividade de maior potencial, criar uma nova economia baseada nos empreendimentos inovadores, que vão usar o primeiro como laboratório e como mercado para poder se desenvolverem. E, com isso, aumento da riqueza da região, com melhor distribuição de renda, e aumento da riqueza do Estado, com melhor distribuição das regiões. E o melhor de tudo, né? Retendo e atraindo as pessoas que têm se formado aqui com melhores oportunidades para que elas não precisem ir embora para outros estados ou até para outros países para poder terem suas oportunidades e uma qualidade de vida adequada, certo? Bem, tudo isso vinha acontecendo e apareceu a Covid, né? Então, o que a gente faz agora, né? Vinham trabalhos, inclusive, já tendo resultados nessa linha de estratégia que eu coloquei, e, de repente, aparece a Covid.
E aí uma das primeiras iniciativas que foi tomada aqui, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lógico que o Estado ele teve um impacto muito grande inicialmente, porque nós já éramos considerados um hub de voos internacionais aí com a Fraport, com quase 60 voos semanais, e isso deu uma entrada muito forte, não só de estrangeiros, né, europeus e americanos que vieram para o Ceará, mas também de cearenses que estavam passando suas temporadas de férias no começo do ano fora do país, né? Então, a gente vê até hoje números muito elevados para o Ceará e isso fez com que a gente fosse um dos primeiros a tomar medidas mais radicais para poder tentar segurar a tal da curva, né? Achatar a curva, e foi feita, então, a criação de um comitê. O governador tomou essa iniciativa, com participação de várias entidades fora do governo, como o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, enfim, são ali 30 instituições representadas, né? E também foi constituído um grupo técnico de assessoria para poder fazer um planejamento da retomada da economia. Eu fui, junto com a Secretaria Executiva da Indústria, participamos desse grupo de assessoria à retomada da economia, e aí a gente foi exatamente trabalhar num planejamento de retomada. Então, isso aqui é o desenho que foi colocado. Como em todos os outros locais, a gente trabalhava aí com os faseamentos, né, de retomada inicialmente a cada 14 dias, por conta do período ali de contaminação, né, onde a doença acontece, mas também foi tomada a decisão de ter um período anterior de experiência com um grupo menor, que a gente chamou aí a transição de 7 dias, onde a gente entrou com menor quantidade de atividades para poder sentir um pouco qual que era a reação disso, né? O interessante é que, para fazer a eleição do faseamento, nós trabalhamos tanto com a abordagem econômica, né? Qual que era o impacto daqueles setores que estavam parados na economia, tanto do ponto de vista da sustentação de emprego e nível de atividade econômica, como da questão do crescimento de ocupações de valor adicionado da economia, né? E também da disseminação dos efeitos. Então, esse foi um lado. Mas olhamos também, junto com a saúde, a questão do risco da atividade econômica. Quer dizer, se eu tenho uma atividade que tem maior chance de aglomerado, de contato 1 a 1, essa atividade ela deveria ter uma prioridade menor de retomada do que aquela atividade que trabalha economicamente de forma mais isolada. E com isso foi construída aí uma série de indicadores, e a gente trabalhou, inclusive, com base nos quinais, né, nas atividades econômicas, e também sempre tentando prestigiar a cadeia, né? Não adiantava, por exemplo, eu trazer a indústria da confecção, mas não trazer o comércio. Ia gerar estoque e ia fazer com que aquela indústria ela ficasse represada, né? Então, tinha que trabalhar sempre. O mesmo caso da construção civil, tinha que trabalhar com a construção, tinha que trabalhar com a parte das lojas de material de construção e assim por diante. A boa notícia é que realmente esse planejamento ele tem sido executado até agora sem nenhum retrocesso. A gente foi um pouco conservador e temos represado. No final, algumas atividades acabaram também sofrendo adiamentos, como é o caso da educação, como é o caso dos eventos, mas o certo é que o Estado continua diminuindo, achatando a curva, e também com os índices de transmissibilidade abaixo de 1, né? Então, temos tido controle nesse processo. Isso também foi tratado de forma regional para que a gente tivesse também diferentes faseamentos de acordo com a atividade, de acordo com a realidade daquele setor, né? Então, já indo mais para o final da apresentação, para que a gente tenha até mais tempo para conversar, a gente está retomando, né, já toda essa questão, com base nesses planejamentos que eu coloquei no início, da atividade econômica, e certamente essa economia azul ela é fundamental, e como eu disse, ela está distribuída em vários setores, seja no setor do turismo, seja no setor da agropecuária, seja no setor da indústria, seja no setor de serviços, né? E um exemplo disso foi esse evento que aconteceu
o ano passado, o Winds for Future, aonde nós tivemos aí um recorde reconhecido pelo Guinness com praticantes do kitesurf. O estado hoje é uma referência internacional, com atração muito grande de europeus, principalmente nessa época de muito vento. E aqui nós tivemos 596 kitesurfs ao mesmo tempo no mar. Comentei até com o Moutinho que a gente tinha um vídeo, mas não quis colocar, mas quem quiser pode procurar no YouTube e vai encontrar. Mas foi bem interessante isso aqui, e isso tem dado um resultado bem interessante na economia do estado, desde a parte aérea, né, passando por questão de hospedagens, restaurantes, enfim. E também isso vai por todo o litoral do estado, desde Jericoacoara até Canoa Quebrada. Uma outra atividade também muito importante da economia azul é a questão da energia, né? A exemplo que nós fizemos com as energias onshore, nós também estamos sendo pioneiros na energia offshore, no caso eólica, e acabamos de assinar aí um acordo de entendimento, memorando, com a empresa chinesa, que é líder mundial nesse setor de energia eólica offshore, para poder exatamente fazer um piloto aí de um parque de geração eólica offshore. Uma outra área também fundamental nessa questão da economia azul, né, é a estrutura de pesca, e o estado do Ceará também tem se destacado aí pela a questão das exportações de pesca, né, inclusive com uma participação muito forte aí em mercados como os Estados Unidos, como a China, como a Austrália. Tem sido um setor econômico muito importante na nossa pauta de exportação, né, e sendo o terceiro já lugar na parte das exportações do agronegócio do Estado. E, finalmente, a nossa joia da coroa, né, que é o porto do Pecém, complexo industrial do Pecém, que é um porto offshore, com excelentes condições de atracamento e com esse diferencial, inclusive por trabalhar dentro da nova legislação, já não passa pelas questões de capatazias, coisas do tipo. É um porto com um custo bastante agressivo e também bastante ágil no tratamento dos serviços com os seus clientes, né? Não foi por acaso que o porto de Roterdã, que apesar de hoje não ser os maiores do mundo, porque o Oriente tomou conta dessa área, né? Mas ainda é o maior porto do Ocidente. E há 2 anos atrás, o porto de Roterdã passou a ser sócio não só do porto, né, do Pecém, mas do complexo industrial do Pecém. E a gente sabe que uma das competências muito fortes de Roterdã é na atração de empresas para a região lá do porto de Roterdã. Você anda lá 80 quilômetros de porto, vendo empresas de um lado e de outro, né? E a mesma coisa, com apoio, inclusive, de executivos deles, aqui já no Ceará, já há mais de meses, e a gente está tentando fazer também essa atração de empresas para o Porto do Pecém. Basicamente era isso que eu gostaria de colocar, e economizei um pouquinho de tempo aqui, eu acredito, para poder exatamente ter o tempo para debate. Obrigado aí. Como diz os ingleses, sharp, viu? Muito obrigado aí pelas informações, análise e densidade nesse tempo. Eu conheço bem de perto a experiência do Ceará. Realmente, a questão do planejamento é um dos estados que mais se destaca, tanto a longo prazo como a médio prazo, né? Essa visão do Ceará 2050, ela tem uma ressonância com a iniciativa internacional muito relevante, que é em inglês The World in 2050, né? Que é o mundo em 2050, e é pensando esse desdobramento pós-2030, que é a nossa meta de passagem da Agenda 2030. E também conheço e acompanho a forma como o Estado do Ceará enfrentou a questão da pandemia com muita coerência, com muita capacidade, e agora planejando essa transição, que é uma das questões mais espinhosas e mais complexas de desafios que nós temos. Vamos, então, passar, como eu disse, as perguntas e comentários ficarão para o final. Vamos passar a palavra para o Miguel Marques, da Price. Muito obrigado, Paulo. Eu gostaria de começar por felicitar a organização por este fantástico evento.
desde o Air Center ao próprio Estado da Bahia e às demais entidades que fazem com que esta conferência aconteça. Gostaria também de saudar Suas Excelências o Paulo, o Júlio, o Walter e o Israel, que comigo fazem parte desta mesa. Eu vou então colocar aqui, partilhar com todos os slides. Penso que estarão a ver. E gostaria também de dar uma saudação especial a todos os que sofreram com o Covid e aqueles que ainda sofrem com o Covid, fazendo uma referência especial à Frente Azul de combate ao Covid em todo o mundo. Sim, existe uma Frente Azul discreta, a par, obviamente, em primeiro lugar, todo o sistema de medicina e de saúde dos países é a grande linha da frente, mas foi necessário que os portos se mantivessem em financiamento e que eu saiba, quase nenhum porto parou tanto tempo durante esta pandemia, assim como nunca faltou o pescado na mesa das pessoas. E isso se deve aos trabalhadores portuários, aos pescadores e a demais trabalhadores do mar que, a par das outras indústrias, estão a fazer o que podem para que o impacto económico da pandemia seja o menor possível. Falar sobre este impacto e sobre a recuperação, estando ainda em pandemia, é um exercício muito complexo de fazer. Por isso eu optei por falar sobre o mundo em geral, dar umas notas sobre como é que estava o mundo antes da pandemia, como é que se estima que o mundo esteja com a pandemia e o que é que se pode esperar de uma saída desta crise. Focando-me, obviamente, nas indústrias do mar e na economia azul. E antes da pandemia, este era o cenário no mundo da economia do mar. Ou seja, um enorme crescimento desta economia azul. Neste gráfico, nós conseguimos, por exemplo, acompanhar os cruzeiros, que em 2018 eram 3 vezes mais do que em 2002, por exemplo. Se olharmos para o lado esquerdo do ecrã e seguirmos o ponto cinzento deste gráfico. E assim sucessivamente, nós conseguimos olhar para os anos de 2016 e 2018, comparando com os anos de 1998, 2000 e 2002, e vemos que a maioria dos pontos estão bem acima. O que significa que num período de 20 anos, muito se cresceu na economia do mar. E é interessante perceber que neste período de 20 anos existiu uma grande crise. Não uma crise sanitária, mas uma crise financeira por volta de 2008. E as indústrias do mar em todo o mundo, e em particular no Brasil e também na Europa, demonstraram muita resiliência. O que é que significa resiliência? Elas ou não decresceram muito, ou quando decresceram menos do que a média da economia. No entanto, este grande crescimento que se verificou nos últimos 20 anos na economia azul, na economia do mar, tem sido um crescimento desequilibrado. Tem sido um crescimento desbalanceado. Porque existe um clube muito restrito de países que concentra a maioria desse crescimento. Se não vejamos, temos 3 países na Ásia que representam cerca de 80% da construção naval mundial. Temos 2 países na Europa que representam cerca de 62% da energia offshore provocada pelo vento. Temos 4 países na Ásia que representam 85% da demolição de navios. As bacias das Caraíbas e do Mediterrâneo representam mais de metade dos cruzeiros em todo o mundo. E 3 países na Ásia representam mais de 75% da aquacultura mundial. Isto era o mundo da economia azul antes da pandemia. E o que é que esse mundo já estava a dar sinais de grande preocupação? Temos aqui, e podemos olhar para a linha vermelha que contorna a Índia e a China,
que significa que as costas, as praias, o mar próximo da Índia e da China já demonstrava elevadíssimos graus de poluição. Vemos também, por algumas manchas pontuadas a cinzento nos oceanos, grandes ilhas de plástico. Infelizmente, estamos no século XXI e ao longo do Equador, muitos ataques de piratas ainda acontecem no século XXI e, em particular, no Golfo da Nigéria, que não é assim muito longe dos países onde estamos. Isso era o mundo antes da pandemia. Com a pandemia, que começa em março, e em junho, estes são dados do Banco Mundial, nós podemos tirar com esta informação quantitativa muita informação. A primeira informação é que, antes da pandemia, o crescimento mundial já era anémico, era fraco. Vejam, a América Latina, em média, a crescer 0,8% antes da pandemia, como um todo. Os Estados Unidos, 2,3%. A Europa, 1,2%. A África do Norte, menos 0,2%. E a China a crescer mais, obviamente, 5,9%. Mas todos nós sabemos, para uma população de mais de 1,3 mil milhões de habitantes, o crescimento de 5,9% não é assim tanto para a realidade chinesa. A partir de março entra a pandemia e em junho o Banco Mundial estima para o mundo uma queda brutal de 5% para o ano 2020. Volto a sublinhar que estamos ainda no decurso de 2020 e em pandemia. Portanto, não sabemos se vai verificar estes menos 5%. Mas temos acompanhado estatísticas posteriores a junho de vários fóruns, nomeadamente da União Europeia, do FMI, e todas essas revisões de estatística pós-junho são piores do que as estatísticas fechadas em junho. Portanto, é muito provável que em dezembro o valor de queda do PIB mundial seja bem maior do que 5%. Existem também algumas estimativas para 2021 que trazem alguma luz. Obviamente dependem da questão da pandemia, da questão sanitária estar melhor, que ainda é uma incógnita. Sabemos que existem vacinas em fases avançadas, mas também sabemos que existe uma probabilidade de resultar e de não resultar. Mas admitindo, e todos estamos torcendo para que corram bem as coisas, na melhor das hipóteses, em 2021, o mundo que em 2020 decrescerá cerca de 5%, crescerá cerca de 4%. Ou seja, em 2021 não se espera uma recuperação total face a 2020. O que significa que os efeitos da crise económica vão durar vários anos. Vejamos o que está acontecendo nas indústrias da economia do mar. Temos aqui este gráfico emitido por uma agência muito credível, que é a agência EMSA da União Europeia, que foi construída para monitorar o que é que se passa no mar, em termos de navegação, principalmente em aspectos de ambiente e em aspectos de segurança das pessoas que navegam, e as estatísticas sobre cruzeiros são muito claras. Vemos a azul o número de pessoas por semana a navegar em cruzeiros e vemos na cor laranja ou vermelha o número de pessoas a navegar em cruzeiros no ano 2020. Ali, a semana 11, é o início da pandemia e, como vemos, a indústria dos cruzeiros praticamente parou durante o pico da pandemia. E o turismo foi uma das áreas mais afetadas da economia azul em termos dos efeitos da pandemia, o que é um problema porque foi a primeira indústria a ser muito afetada e certamente será a última indústria a sair da crise, porque vai ser necessário resolver o problema sanitário e depois vai ser necessário resolver o problema da confiança e depois vai ser necessário resolver o problema das famílias voltarem a ter liquidez para fazerem turismo. Mas é muito importante que todos nos juntemos para ajudar o turismo.
porque se nós queremos ter uma economia azul sustentável, é impossível fazê-lo sem turismo de qualidade. Se nós queremos ocupar pessoas que certamente se desocuparão por causa da revolução digital, o turismo é um dos setores que ainda consegue absorver mão de obra humana. E, por último, no que respeita à economia do mar, o turismo é a última grande indústria que permite aos jovens, às crianças, terem contacto regular com a água. Todos nós sabemos que não se constrói uma economia do mar ou uma economia azul sem pessoas altamente treinadas e apaixonadas pelo mar. Ora, no passado isso era feito principalmente pela pesca, mas não é aceitável que no século XXI se coloque as crianças e os jovens como pescadores. Portanto, a única indústria que realmente consegue, através da educação e do lazer, é a indústria do turismo. Por isso, um alerta grande, esta indústria vai precisar de ajuda e é fundamental que seja ajudada. E eu queria relembrar que, em todas as estatísticas, no Atlântico, a indústria que mais crescia no mar era a indústria do turismo. Ora, se não fizermos nada, esta será a última indústria a sair da crise, logo o Atlântico sofrerá, se não cooperar e se não ajudar esta indústria, sofrerá bastante com os efeitos económicos da pandemia. Outra nota importante tem que ver com o comércio externo. E aqui convém novamente perceber antes da pandemia e a pandemia. Penso que ainda está na nossa mente a grande tensão que existiu e que existe entre os Estados Unidos e a China pelos acordos comerciais. Isso foi um debate liderado pelo presidente dos Estados Unidos que colocou em questão bastantes acordos comerciais. Pois não vou debater esse tipo de decisões, mas o que era facto era que antes da pandemia existia uma grande tensão comercial. Ora, em cima dessa tensão comercial, a pandemia veio trazer uma queda enorme da procura e veio trazer constrangimentos na deslocação de pessoas e de bens. O resultado é o que a UNCTAD apurou aqui, de uma queda brutal do comércio internacional. E se eu disse que era importante apoiar o turismo, ainda digo mais relativamente ao comércio, quer ao comércio nacional, quer ao comércio internacional. Primeiro, o comércio internacional é responsável pelo desenvolvimento de múltiplas indústrias do mar, desde os portos, aos transportes marítimos, ao safety no mar, à construção naval. Ou seja, redução do comércio significa um condicionamento muito grande nestas indústrias. E eu já não vou falar da trilogia histórica quando vem uma peste, que tem a questão da peste, da fome e da guerra. Obviamente, nós estamos a conseguir conter a peste o melhor possível, e certamente melhor do que em anos anteriores e do que em séculos anteriores. Estamos a ter muita dificuldade com a questão da fome, e as Nações Unidas têm alertado muito para os países que, com esta crise, estão a passar fome, e aí acho que estamos a ter um desempenho pior do que o desempenho da saúde, e, portanto, há que corrigir a mão aí rapidamente e ajudar e cooperar. E no que diz respeito à guerra, obviamente, ninguém a quer, mas todos nós sabemos, vem da história, o comércio é a grande arma pacificadora. E, portanto, se estamos a ter tensões comerciais, é fundamental que acabemos com elas, é fundamental revitalizar o comércio para diminuir a tensão e pacificar este mundo cada vez mais tenso. Este condicionamento do comércio externo provoca também uma queda no transporte marítimo e eu gostaria de fazer uma alusão a algo que é muito importante para o Brasil, que é o petróleo e o gás. Ao mesmo tempo que acontece esta crise, mesmo antes desta crise, já existia uma guerra no preço do petróleo, em que a Arábia Saudita estava a conseguir e conseguiu baixar drasticamente o preço do petróleo. Se somarmos a isso a diminuição da procura, a diminuição da indústria, o preço vem por aí abaixo. E todos nós sabemos que
países, neste caso como o Brasil, como Angola e outros, que dependem fortemente desta matéria-prima, estão a sofrer muito com esta queda do preço. Se diminuição do comércio faz diminuir transporte marítimo, o que diremos da construção naval? Houve uma travagem muito grande das novas encomendas na construção naval. Este gráfico demonstra, e podem ver que a queda na construção naval e nas novas encomendas na construção naval já vinha desde o ano 2013, mas agrava-se em 2020. E é interessante perceber que antes da pandemia as coisas já não estavam bem no mundo na construção naval. Para além de existirem só 3 países a produzir quase tudo, existia o facto de o mundo já estar muito bem abastecido de navios. Ou seja, em geral, obviamente em algumas partes do transporte marítimo isso não é verdade, mas em geral já começava a haver mais navios do que carga para transportar. E isso notava-se muito na destruição e desmantelamento de navios que estava a acontecer cada vez em navios mais novos. Navios com 12, 14 anos de vida já estavam a ser desmantelados. Isto é um sinal não só para esta indústria, mas para como o mundo vivia antes da pandemia. O mundo vivia antes da pandemia, eventualmente, num excesso grande, cuja procura já começava a dar sinais de menor dimensão do que o excesso de oferta. Miguel, Passando para a questão das pescas e da aquacultura, verificou-se uma grande alteração no mix do consumo, ou seja, em termos de quantidade, é uma indústria que continua a produzir bastante, mas nota-se em todo o mundo que se reduziu o consumo de peixe fresco e de preço elevado e se aumentou o consumo de peixe congelado e em conserva de preço mais baixo. Termino esta minha apresentação com a oportunidade de transformação. Ninguém desejou nem deseja esta pandemia. Os efeitos económicos são grandes. A economia azul é uma resposta sustentável para o renascer da economia. No entanto, temos que ir um pouco mais além. Temos que aproveitar esta oportunidade para transformarmos. E como eu disse anteriormente, já antes da pandemia existiam sinais críticos de que a economia não estava saudável no mundo. Então, que aspectos é que temos de ter em conta? Reequilibrar o comércio internacional, ou seja, um comércio mais justo. Isto chama a atenção à Organização Mundial do Comércio, que deve ser reativada e deve ter força. Um reforço da cooperação internacional, e como vimos no início da pandemia, e mesmo ainda agora, cooperação existiu alguma, mas também existiram algumas frases de muito pouca cooperação. Há que caminharmos no sentido da cooperação internacional. Obviamente, o reforço universal dos sistemas de saúde é crítico. Esta pandemia demonstrou que sem saúde não existe quase nada. E temos que ter a revolução digital como amiga, e se há alguma indústria que cresceu muito com a pandemia, foi a indústria do digital, mas temos que ter cuidado que ela tem que ser feita de forma ética. A tomada de decisão deve ser cada vez mais baseada... Podemos ir concluindo? Sim, concluo dizendo que é importante existir um pacto ecológico e climático no sentido da sustentabilidade económica, social e ambiental e o respeito pelas diferentes culturas e identidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse papel difícil de moderador, mas tentar chamar atenção sobre o tempo para permitir o debate posterior. Excelente apresentação, trouxe vários temas centrais ligados ao processo de concentração, ao fato de que muitas vezes o Covid não inaugura algo, mas ele exacerba tendências já existentes. Também esse debate muito central de como os diversos setores, e aqui estamos falando da economia azul, né? Eles podem se colocar como alternativas fundamentais para a retomada, escolhendo as estratégias e as áreas que têm uma capacidade maior de ampliar inclusão, empregos e processos mais sustentáveis de desenvolvimento.
Nós temos trabalhado muito nesse sentido também no campo da saúde, não só como uma resposta necessária, mas também como uma área fundamental da atividade econômica. Muito obrigado. Passo, então, a palavra para Walter Pinheiro, da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia. Eu vou estar mandando um chat, Walter, quando estiver faltando 5 minutos, tá? Ok. Aí a apresentação está aí na tela, não? Vocês estão vendo? Ainda não. Não? Não, ainda não. Vamos lá, deixa eu tentar ver aqui o que aconteceu. Aí. Agora sim. Ok? Ok. Deixa eu ampliar aqui. Ok? Ok. Bom, primeiro eu quero parabenizar aí os organizadores, a participação de diversas pessoas, e começar dizendo o seguinte: esse cenário é um cenário que nos remete efetivamente a algumas medidas que todos nós não tínhamos a menor compreensão do seu tamanho, o impacto, e muito menos que ação fazer. Ou seja, é como enfrentar uma guerra em que a gente não sabe onde é que está o inimigo, que arma ele usa, e muito menos como que nós vamos atingi-lo, ou seja, com que munição. Se efetivamente, além de não ter a munição, a gente não consegue enxergar esse adversário. A partir disso, o Estado da Bahia tomou algumas medidas para essa questão, ou seja, o que é que o governo adotou como pressuposto básico, né? E a partir dessa decisão é que as outras todas foram derivadas. Então, portanto, só começamos a mexer com cenários de impacto na economia, tendo como pressuposto básico a medida do Estado no sentido de enfrentar essa questão da Covid. Você já viu um lema aqui que era da seguinte maneira: o governador pregava isso o tempo inteiro e dizia, ninguém pode vir a falecer, vir a óbito sem um atendimento, sem chegar a uma unidade de saúde. E todas as questões foram lastreadas nisso. Primeiro, tanto é que a gente balizou o nosso primeiro trabalho em vida, portanto, trabalhando com uma questão da saúde. Depois disso, a gente pensou exatamente no chamado rito de passagem entre o isolamento e o distanciamento social. E, por último, o impacto econômico. Tá? Então, dito isso, a gente fez também um levantamento de todo o cenário. Esse material, inclusive, é um material que agora já é atualizado com o que acontece na economia internacional do ponto de vista do seu cenário econômico, as pressões inflacionárias, o que já estamos vivendo no processo aí de pandemia, tá? Portanto, com todas essas questões, o que acontece no Brasil, o que é que tem a ver do ponto de vista da oferta, do ponto de vista da demanda, como é que isso tem se processado. O cenário econômico na Bahia, ou seja, o que é que nos espera para essa questão, e no auge da pandemia, o que é que aconteceu. Portanto, investimentos previstos, o que é que nós trabalhamos em todos os setores. A questão das chamadas rodas de conversa com todos os segmentos. Então, nós elaboramos um trabalho com esses 5 pontos. Ou seja, medidas adotadas pelo governo, o cenário de enfrentamento da Covid, os cenários de impacto da economia, o plano de retomada, que a gente até tem dito que é impossível você trabalhar uma retomada, que ninguém não sabe quando é que vai acabar. As demandas e expectativas da sociedade, portanto, mais de uma centena de reuniões feitas no sentido de envolver, auscultar, mais do que escutar, e, ao mesmo tempo, elaborar para ver esse caminho da saída, e trabalhar exatamente essa questão que nós estamos chamando de gestão da saída. Tá? Então, esses foram os chamados setores que nós fomos trabalhando como prioritários a partir dos seus impactos, a partir daqueles que a gente achava que deveriam ser, inclusive, trabalhados durante a pandemia, tá? Porque era importante, por exemplo, abrir um supermercado era importante. Então, manter uma feira funcionando, a feira é o supermercado a céu aberto. E aqui a gente associou essa questão da feira e supermercado a 2 outras coisas.
a própria questão da chamada produção de alimentos. Então, portanto, não adiantava você incentivar a produção de alimentos e não ter o escoamento dessa produção. Então, nós fizemos um programa via o Bahia Produtiva para incentivar a agricultura familiar. Nós temos mais de 800 mil agricultores familiares e casamos isso na produção de alimentos com o escoamento da produção. E fizemos, ao mesmo tempo, também uma política de requalificar essas feiras, com barracas com distanciamento, capacitação, distribuição de máscara, álcool gel, dois programas em parceria, inclusive, com a Federação da Agricultura, um Viva a Feira e outro Feira Segura, e partimos para a análise de como é que nós íamos trabalhar. Pegamos o cenário econômico, ou seja, fizemos aí a partir da projeção e como é que nós íamos trabalhar isso, do ponto de vista do enfrentamento, mesmo áreas onde nós estávamos tendo uma expectativa positiva na agropecuária e enxergando o impacto dessas medidas no setor de indústria e principalmente na área de serviço, com perspectiva de entender. Só para que as pessoas tenham uma ideia desse impacto, nós tivemos num período só aqui, nos 3 meses do chamado período mais crítico mesmo, nós perdemos 1 bilhão de arrecadação no ICMS, tá? Portanto, hoje em franca recuperação. E aí começamos a trabalhar com essa chamada, o monitoramento tendo a saúde como pressuposto principal. Começamos a fazer a avaliação de cenários tendo a saúde como orientadora, tá? Para poder mexer exatamente com a questão da reabertura setorial e, de preferência, obedecendo um planejamento nas 9 macro-regiões. Estabelecemos o faseamento das atividades e, ao mesmo tempo, fomos trabalhando a definição desses setores e por que era importante você ir criando um mecanismo de proteção, sempre no tripé saúde, ambiente e transporte, entendendo que transporte é um dos problemas mais complicados da Covid, porque é exatamente aí onde espalha, onde ele efetivamente se instala. Aqui foram as demandas que a gente conseguiu desenvolver e escrever, inclusive desde a situação atual até as solicitações de cada segmento. Então, como eu disse aqui, nós fizemos mais de 100 reuniões com diversos segmentos para a gente fazer exatamente um replanejamento da nossa vida a partir disso. E construímos o caminho da saída. A saída do isolamento para o distanciamento social, portanto, critérios e protocolos, a mudança nessa nova linha de investimentos públicos para a reativação da economia, ou seja, focando que em cada real colocado tinha que gerar um posto de trabalho, a revisão de investimentos públicos e a revisão do PPA, um ajuste. Trabalhamos com esses 4 fatores importantes, dialogar e remontar o planejamento, integrar os diversos programas, acabar essa história de tangenciamento, correto? É integrar os programas. O novo planejamento tinha que ter também uma execução integrada, não só pela integração das políticas, mas também pela escassez de recursos. Então, o mesmo recurso é utilizado para, no mínimo, 5 secretarias, aplicando aí, com os segmentos da sociedade, todo tipo de participação. Repensar os pilares do planejamento com foco nesse PDI. A Bahia tem um PDI até 2035. Então, portanto, um planejamento que nós tínhamos começado em 2009 até Bahia 2023 e projetamos ele para a Bahia 2035. E agora estamos discutindo, principalmente por causa da pandemia, elevar esse planejamento para 2050, tá? Onde a gente tem trabalhado exatamente esse caminho, o caminho social e econômico, nesse novo cenário, trabalhando por setores, tá? Para chegar nas atividades, ocupação e tendo a renda como pressuposto básico. Nenhum Estado vai arrecadar se não tiver renda. Não tem renda, não tem consumo, não tem produção, e aí, efetivamente, não circula mercadoria, Estado nenhum arrecada. Então, essa história de aumentar impostos e tentar cobrar mais e não sei o quê, é o contrário. Agora chegou a hora da economia pensar de outra forma. Buscar, com estratégias, parcerias, tá? Para financiamento, como nós temos feito, atração de novos negócios, como temos feito na área da energia eólica, solar. Nós temos investimento de mais de 3 bilhões
nos nossos parques para os próximos períodos. E aí nós chegamos a esse entendimento do ponto de vista dessa estrutura da economia do mar. O que é que isso representa? O que é que isso... Aqui tem os dados do que a gente tem basicamente hoje no mundo em relação a isso. Quer dizer, como é que os países líderes têm trabalhado esse potencial econômico de oceanos e mares. Aqui a gente está incluindo muito os rios, né? Então, portanto, é fundamental essa questão aí da chamada escala global em relação ao que representa o PIB. Essas questões aí, eu acho que é bom citar, tinha falado antes aí, como tem se movido alguns estados, províncias, no caso da Espanha, aproveitando suas potencialidades, tá? Os riscos, que é importante a gente trabalhar, afinal de contas, é a essência, inclusive, desse evento. Você pensar no meio ambiente, a economia azul primeiro tem que pensar nisso, na vida, no ecossistema, para a partir daí ver efetivamente como é que a gente caminha para isso. As oportunidades, ou seja, o que é que tem, de certa forma, descortinado do ponto de vista dessas questões de energia, de biotech, que é um negócio fundamental, tá? E a questão o transporte de mercadorias. Tá? Aí a beleza da Baía de Todos os Santos, o nosso mar territorial, que eu acho que é importante lembrar isso, as proezas desse nosso Brasil. E aí, importante, dentro do nosso PDI, nós trabalhamos exatamente esses aspectos para a costa baiana. A questão da pesca, turismo e exploração, tá? O limite entrópico, entre a exploração econômica e a capacidade de regeneração. Quer dizer, é importante respeitar isso, ter como marco central. Tá? As cidades costeiras vão sofrer impactos de mudanças climáticas, não resta a menor dúvida, então é importante trabalhar esses fatores. A Bahia tem um ZEE, que está em consulta pública, importante, que trata também de toda essa visão. Então, portanto, é fundamental cada vez mais aprimorar esse arcabouço legal, né? E utilizar esse recurso sustentável, né? Esse maravilhoso recurso do mar territorial, para exatamente a gente ampliar os potenciais econômicos. A Bahia é um dos estados que tem a maior costa, maior número de pescadores, portanto, nossa pesca artesanal ela precisa entrar nessa seara. Tá? O desenvolvimento da indústria náutica, que aí envolve não só a questão da construção, manutenção, mas também a questão da cabotagem e uso dos portos. A gente tem aqui, só na Baía de Todos os Santos, hoje eu poderia dizer que nós temos 3 portos, porque, na realidade, o estaleiro que foi feito com uma finalidade já está funcionando efetivamente como mais um porto. Portanto, a Baía de Todos os Santos oferece as melhores condições. Nós estamos num projeto também de construção da ponte como vetor de desenvolvimento, a ponte Salvador-Itaparica. Fomentar o potencial turístico e a diversidade cultural. Marinas e atração de regatas internacionais, eventos como nós já tínhamos em curso aí com a França, com La Rochelle e com hoje a discussão que nós temos feito com a Galícia. Tá? A construção e a prospecção, melhor dizendo, de recursos minerais na costa baiana, a prestação de serviços ambientais, isso é fundamental, isso. Tá? A ênfase na pesquisa aplicada nas ciências do mar. Então, nós temos aqui isso já hoje trabalhado por 3 universidades, 2 federais e uma universidade estadual. Lembrando que na Baía de Todos os Santos também nós temos mais uma universidade, a Unilab. A Bahia tem 6 universidades federais e 4 universidades estaduais. O fomento da pesquisa, o que a gente já faz hoje, inclusive, no CIMATEC, que é um dos maiores centros de pesquisa. Portanto, a pesquisa do mar, a pesquisa envolvendo águas profundas, a utilização, inclusive, de toda a chamada expertise acumulada e os 5 supercomputadores que nós temos no CIMATEC aqui da Bahia. Tá? Já algumas parcerias importantes em relação a isso. Então, portanto, desenvolver cada vez mais esse aspecto. Tá?
Em 2018, nós discutimos com o Banco Mundial o Pense Azul, tá? Portanto, essa coisa é importante do ponto de vista, primeiro lançado aqui, inclusive na Baía de Todos os Santos, em junho de 2018. Portanto, com esse aspecto também fundamental, tentando conhecer, tentando estabelecer e, ao mesmo tempo, formar, tá? Todo um arcabouço que vai desde a questão da formação de profissionais até a consolidação de novas frentes. Portanto, esse conhecimento é fundamental para a sustentabilidade. Portanto, isso também a gente enxerga os recursos marítimos, a gente tem uma capacidade maior de desenvolver qual é a relação pesca, alimento, turismo e transporte, portanto, envolvendo todos esses vetores. Isso consta também do nosso PDI. A possibilidade de vários cursos utilizando aí recurso tecnológico, aproveitando a realidade virtual e inteligência artificial, promovendo cada vez mais aqui a experiência ativa com os estudantes. Essa questão das indústrias marítimas, volto a dizer, o que a gente tem feito enormemente com o Cimatec, tá? E esses aspectos que nós já estamos, parte deles, inclusive, já em fase de construção, vários dos terminais que nós estamos adotando em relação a isso, a chamada infraestrutura, para se trabalhar aqui a própria questão da economia azul. Essa coisa do estudo das causas, tá? O programa de fortalecimento, o fortalecimento da gestão municipal, portanto, não adianta imaginar uma política do Estado sem integrar os municípios. Isso é um erro, porque você não só não desenvolve do ponto de vista local, como também é como se fosse uma verdadeira ilha. A gente chega para trabalhar em algo e é como se fosse estranho a isso. O projeto... Walter, se puder ir concluindo, viu? Se puder ir concluindo. Vou concluir aqui já estamos nos finalmente. Projeto de apoio integrado a jovens, a estruturação de uma rede de atores, né, para essa questão. Tá? Portanto, há todo um processo que envolve a economia azul. É fundamental o uso desses estudos e trabalhar com pesquisas aplicadas. Né? Esse zoneamento ecológico que eu me referi aqui do estado da Bahia, que, portanto, nos dá uma visão muito mais ampla de todo o estado. Tá? O planejamento desse gerenciamento costeiro é outro desafio para esse próximo período. E aí a questão do conhecimento das comunidades que vivem efetivamente no mar. Isso a Bahia Pesca vem realizando também um trabalho importantíssimo do ponto de vista dessa estruturação, a implantação da infraestrutura, a reestruturação das unidades, a implantação de equipamentos de auxílio à navegação e a capacitação tecnológica, tanto com a capacitação técnica para essa questão, tanto da pesca quanto da navegação. Tá? Então, esses são mais ou menos os pressupostos que a gente tem trabalhado a partir do que a gente tem encontrado na pesca oceânica, na pesca artesanal, na aquicultura marinha, ou seja, portanto, o aspecto de como é que nós vamos envolver isso na economia, na vida e sair também da área só específica da região metropolitana, portanto, do mar para dentro, para você efetivamente impulsionar de uma vez por todas a economia e ser isso efetivamente o setor que possa reposicionar e os setores que possam desenvolver. Então, portanto, o mar como o maior ativo do planeta, estabelecendo aí as suas ligações e os seus tentáculos para a gente, de uma vez por todas, conseguir chegar do outro lado. Então, na realidade, é essa a apresentação, e aí eu concluo dizendo o seguinte, tá? Uma coisa importante do aprendizado desse período foi a capacidade que nós absorvemos em juntar os diversos fatores, em efetivamente consolidar isso. Né? Um aprendizado feito que efetivamente a gente não pode agora abandonar. Então, portanto, isso se aplicado a essa economia azul, com certeza nós vamos aprender agora de maneira muito mais vigorosa, promover a integração entre esse fator de sustentabilidade com preservação, com cuidado com o meio ambiente,
e, ao mesmo tempo, com inclusão socioeconômica e, claro, buscando um desenvolvimento que nos transforme em atores dessa chamada, agora, nova fronteira mundial, que efetivamente se estabelecerá a partir dessa relação aí do mundo da Covid. Para nós, não tem pós-Covid. Por enquanto, a gente ainda está trabalhando numa lógica que é como atuar no momento em que nós estamos na chamada gestão da saída dessa crise, para nos levar a um processo, não de um novo normal, mas um processo em que a gente consiga efetivamente, com esse aprendizado, produzir saídas e alternativas consistentes aí, principalmente para aqueles que mais sofreram durante esse período. Muito obrigado, Walter. Esse é o grande desafio. Tivemos de novo aí uma apresentação que coloca a questão do planejamento, a ação integrada como fundamental, mas também a orientação de todo esse processo e desafio por valores centrais ligados à vida, à incorporação e inclusão social. Então, parabéns ao Estado da Bahia. Nós estamos agora correndo contra o tempo. Vamos passar para o nosso quarto e último painelista, que é o Israel de Oliveira Andrade, do IPEA. Eu não estou identificando o Israel aqui na minha tela. Ele conseguiu entrar na sala? Boa tarde. O Israel não entrou. Israel não entrou, né? Não. Pena, o IPEA é uma instituição tão central nessas análises todas. Ele teve um imprevisto, por isso não consegui entrar. Ele pede desculpa, pronto, foi mesmo um imprevisto. Acontece, né? Estamos sempre mobilizados por tantas questões nesse período. Então, vamos ter um tempo curto. Eu estou identificando aqui duas questões, né? Deixa eu ver. Para o Walter, que desenvolvesse a questão da exploração de minério na costa da Bahia. Já foram feitos estudos de impacto da extração do minério? Não haverá mais impacto que uma possível ajuda? Obrigado. E uma outra, quais os dados, aí não é específico para nenhum dos palestrantes, mas é Salvador, do movimento portuário Salvador e Aratu e postos privados de 2017 e 2020. E a natureza do MP e XP de exportação na geração de impostos. Perspectiva do estaleiro do Recôncavo da Bahia, produção e geração de emprego. É em torno da mesma questão. Então, ao mesmo tempo que eu passo para o Walter, já peço para que ele faça também as considerações finais e depois passaríamos para os outros palestrantes, já que o nosso tempo está ficando no seu teto. Walter? Walter, me escuta? Bom, o Walter está com algum problema aí com o áudio. Vamos passar, então, pela ordem para considerações finais para o Júlio Cavalcante. Pela ordem. Júlio, a palavra é sua. Mais uma vez aí, obrigado aí pela oportunidade de participação. Bem, colocar realmente que vivemos ainda um grande desafio, né, como bem colocado pelo secretário da Bahia, e acredito que ainda vamos aí passar um tempo para poder termos alguma coisa próxima do que seria o normal de antigamente, se é que isso vai chegar num prazo tão curto. Mas temos que realmente estar preparados para viver essa nova realidade, né? E é isso que o Estado tem tentado trabalhar para poder exatamente fazer esse balanceamento, né? Sempre com uma prioridade principal na vida humana, né? Isso foi uma orientação sempre que houve aqui dentro do Estado do Ceará. Inclusive, conseguimos aí atrair, né, através da Fundação Oswaldo Cruz, a fabricação de testes Covid aqui, um laboratório que foi montado em prazo recorde aqui no estado de Ceará, na nossa unidade da Fundação Oswaldo Cruz, mas também sabemos que temos que trabalhar em paralelo essa questão da recuperação
das oportunidades para as pessoas, o impacto é muito grande e acho que a gente tem aí uma estrutura, um planejamento que foi montado que nos possibilita buscar isso. E já estamos conseguindo alguns resultados, né? Empresas continuam conversando conosco, alguns acordos ainda durante a pandemia sendo firmados de investimentos, chegando ao Estado, que nos anima um pouco, apesar de todas as dificuldades e todo o pesar que a gente vive aí, principalmente das pessoas que têm sofrido aí mais diretamente o impacto dessa pandemia. Vamos em frente, né? Eu acho que a economia azul ela é realmente uma grande oportunidade para o mundo e, notadamente, para um país como o nosso, que tem toda essa plataforma continental aí para poder ser trabalhado. Existe muito potencial ainda a ser explorado no bom sentido, né? Explorado de forma responsável para que essas riquezas elas possam ser utilizadas pela sociedade brasileira, mas que seja feita de forma adequada para que não esgotemos também. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Chegou também mais uma pergunta do Luiz Paulo Assad. Apesar de termos apenas um único oceano global, ainda podem ser observadas grandes desigualdades entre países com relação ao desenvolvimento da economia azul. Qual a sugestão da mesa em termos de linhas de ação que devem ser priorizadas para que haja uma maior uniformidade do desenvolvimento da economia azul mundial? E 2, a economia azul pode assumir papel protagonista no reaquecimento da economia mundial? E também uma outra que vem aqui sem identificação da pessoa, novamente sobre a questão da Bahia, agora relacionada ao estaleiro no recôncavo da Bahia. Produção e geração de empregos? Pergunta. Eu vou passar, então, ao Miguel. Ele sinta vontade para comentar as perguntas ou fazer considerações gerais, né? E também as suas palavras também de conclusão. Muito obrigado, Paulo. Eu gostaria de comentar as importantes perguntas que foram colocadas relativamente ao tema do desequilíbrio internacional e se a economia azul pode ter um papel central na recuperação económica. Eu estou convencido que sim, vai ter um papel central. Isto porque, dentro da economia azul, nós temos áreas como são alimento, transportes, energia. E, obviamente, sem estas indústrias não vai haver recuperação económica. Portanto, estou convencido que isso vai acontecer. Agora, o tema é, será que vai acontecer da mesma forma que o passado? Ou seja, poucos países a liderar o crescimento? Existe esse risco. Mas, se todos começarmos a adotar uma abordagem integrada e a darmos prioridade à economia azul, como está a ser dado, por exemplo, pelo Estado do Ceará, ou pelo Estado da Bahia e outros Estados no Brasil, conforme demonstra esta conferência, eu estou otimista que os países que seguirem esse caminho vão ter um papel de destaque na recuperação económica. E a minha última consideração final é fazer um apelo a uma característica comum a todas as pessoas do mar, que é a solidariedade. No mar, os marítimos são muito solidários. Precisamos, neste momento, de toda essa solidariedade para reerguer os países e o mundo. Muito obrigado. Bonita essa imagem da solidariedade no mar, viu, Miguel? Vamos sentar de novo com o Walter Pinheiro, e as questões que estão colocadas de mineração, a questão do estaleiro no recôncavo da Bahia, enfim, as repercussões desse processos aí com relação a também geração da economia, mas também garantia a sustentabilidade. O Walter está me acompanhando? Estou ouvindo aqui. Ótimo, então a palavra é sua, viu? Bom, eu quero começar por essa questão aí, a última, a questão do desequilíbrio econômico, observando a sustentabilidade. Então, portanto, eu acho que a economia azul é quem efetivamente pode dar essa dupla resposta, né? Ou seja, um dos graves problemas que nós estamos enfrentando agora nesse processo de chamada reconstrução tem a ver exatamente com a geração de renda. Então, portanto, no mar, na economia azul, nos rios,
a gente tem efetivamente todo um potencial para essa área portuária, para a área da indústria naval, para a área da pesca, transporte e principalmente para a área de alimentos. Portanto, não só essa questão da inclusão dessas pessoas, como também a produção de alimentos, que é uma coisa essencial para esse momento. Então, na realidade, todos esses pontos, eu diria que todos eles vão desaguar exatamente na própria questão da renda. Ela que vai ser efetivamente a grande impulsionadora para esse novo período, para a gente enfrentar o desequilíbrio econômico mundial. Portanto, essa é a medida mais importante. E nada melhor do que numa área onde a gente pode agregar diversos fatores e, consequentemente, encontrar uma alternativa de saída. Tá? Aí, dentre elas, essa própria questão do estaleiro que está colocado. A gente, inclusive, fez isso durante a pandemia. O estaleiro foi construído para cumprir uma função dentro do escopo que havia sido desenhado pela Petrobras e que naufragou, literalmente. Então, o que é que nós fizemos nesse período da pandemia? Repaginamos completamente o estaleiro. Portanto, ele agora é como se ele tivesse indo para uma outra e ampla atividade. Então, a ideia é deslocar para lá até algumas atividades de construção, por exemplo, construção ou a fabricação de determinados equipamentos, como torres, pás eólicas, na própria estrutura, até porque a estrutura que foi montada para a construção naval abriga esse tipo de atividade. Ele já está funcionando como uma atividade portuária, portanto, já inauguramos isso. A ideia agora é ampliar esse aspecto e dar suporte. Então, portanto, com isso, a gente vai retomando o papel que o estaleiro já teve 11 mil trabalhadores, hoje não tem 300, aliás, tem 200 trabalhadores. Então, portanto, retomar essas atividades, integrar o estaleiro a essa estrutura, essa estrutura portuária do estado da Bahia, inclusive para essa área da mineração que alguém levantou aí. Ou seja, próximo ao estaleiro e no porto, nós estamos também discutindo a chegada de 2 outras ferrovias, né? E em relação, inclusive, a um outro porto, aliás, um próximo porto que deve surgir na Bahia, que é o Porto Sul. Então, portanto, com isso, a gente responde a essas questões da mineração com o rigor fundamental do ponto de vista do acompanhamento dessas áreas. A Bahia tem hoje vários campos de mineração e é importante a gente congregar isso. Agora, mais do que usar a mineração numa estrutura portuária para a gente efetivamente pegar essas commodities e mandar embora, nós estamos discutindo também como é possível a verticalização de parte dessa estrutura para a gente, inclusive, ganhar muito mais aqui também na geração de postos de trabalho. Então, na realidade, esses são os aspectos que eu queria levantar e finalizar dizendo que o esforço que nós fizemos, por isso que eu quero insistir nisso, Paulo, o aprendizado aqui no período da pandemia foi impressionante. Por exemplo, nós produzimos no Cimatec aqui da Bahia bolhas, gabine, túnel de desinfecção, manutenção em respiradores. Aprendemos de forma muito clara como é possível você expandir uma rede de saúde e que agora ela vai ficar como um grande legado. Então, consequentemente, esse é um outro pensamento importante e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de algumas práticas interessantes. Por exemplo, nós fabricamos aqui na Bahia, vamos chegar à marca de 15 milhões de máscaras fabricadas no período da Covid por costureiras, por indústrias que foram repaginadas, né? Com tudo comprado aqui na Bahia e tudo fabricado aqui na Bahia. Então, portanto, essa expertise é que vai nos dar a possibilidade, nesse aprendizado de guerra, a ir para a economia do mar, agora com muito mais força, mas enxergando a saída do mar como uma saída importante para que essas águas possam, de uma vez por todas, banhar agora de forma muito mais generosa a economia da Bahia e a do Brasil. Essa é uma mensagem muito forte para finalizarmos e muito feliz, né? Sem dúvida, né? Tempos terríveis, né? Um índice de mortalidade imenso, disrupção em atividades tanto do campo da relação global, mas da vida das pessoas.
mas nós temos essa capacidade de resiliência, né, de aprendizado, e se coloca o grande desafio de, a partir daí, construirmos futuros que sejam futuros desejáveis, futuros que atendam às necessidades mais relevantes das pessoas, né? Nós tivemos realmente uma mesa excelente, o tempo voa com essas apresentações, poderíamos estar continuando muito mais tempo. Eu queria agradecer novamente ao Miguel, ao Júlio, ao Walter, aos organizadores. A Fundação João do Cruz Fiocruz, a qual eu pertenço, ela tem uma atuação muito forte nessa área do Covid e tem também uma relação de parceria muito forte com o Estado da Bahia, o Estado do Ceará, com o AirCenter, do qual nós fazemos parte também, como um dos ligados à COP do Rio de Janeiro. E nós queríamos dizer, né, que, para nós, o tema da saúde, as interfaces que ele estabelece também com a questão da economia azul, eles são centrais. E eles têm sido objeto de ações conjuntas, projetos conjuntos que estamos desenvolvendo no bojo do AirCenter, junto com várias outras instituições, né? Eu queria também fazer um agradecimento muito especial ao Moutinho, né, que me procurou e externou esse convite. Moutinho tem sido um grande animador e articulador de muitas dessas iniciativas, então eu deixo aqui o meu agradecimento e passo a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Muito obrigado a todos, foi realmente um privilégio estar podendo acompanhar esse debate. Agradecer ao senhor Paulo Padilha pela moderação desta sessão, agradecer em nome dos organizadores, sempre a Universidade Federal da Bahia, o INEMA, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, o Governo da Bahia, todos os palestrantes, o professor Miguel Marques, secretário Júlio Cavalcante, secretário Walter Pinheiro, que é da casa, secretário de Planejamento aqui do nosso Estado. E nós vamos agora encerrar esta programação, lembrando que amanhã, pontualmente às 7h30, horário de Brasília, iniciaremos as atividades do último dia do fórum. Contudo, daqui a pouquinho, às 14h30, teremos a participação de todos no primeiro encontro da Rede Nordeste de Meio Ambiente, que teve início ontem também. Tem como tema central a economia pós-pandemia no Nordeste brasileiro, diálogos para perspectivas conjuntas, aqui mesmo na plataforma Zoom, porém todos devem sair desta sala e fazer o link que foi enviado por e-mail ou acessando fórumeconomiaazulbahia.com.br, onde todos podem conferir a programação e se inscrever. Muito obrigado, senhor Paulo, secretários, senhor Miguel, muito obrigado a participação de todos. Encerramos assim esta sessão e as atividades do fórum de hoje. Boa tarde. Obrigado, hein? Muito obrigado.